Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui na noite de hoje para continuar o estudo do Livro dos Espíritos. A questão proposta para o estudo dessa noite é a questão 16 da primeira parte do Livro dos Espíritos. O tema específico que nós vamos tratar é a finalização do tema que já vem sendo estudado nas reuniões anteriores, o panteísmo, né? Panteísmo que é essa filosofia, esse pensamento, essa forma de pensamento que atribui a Deus em tudo que existe. Tudo que existe é uma parte de Deus. Então, em síntese, né, o pensamento panteísta é o pensamento que dá o atributo a tudo que existe no universo, nos mundos, como se fosse parte do Deus que é o todo. Deus é o conjunto de tudo isso. Então, isso é o pensamento panteísta. O nosso pensamento, a nossa forma de que a doutrina espírita nos traz Deus é diferente. E é isso que a gente vai procurar reforçar, porque é o que já vem sendo explicado nas reuniões anteriores. Mas então vamos ver a questão 16 especificamente. A questão 16 foi proposta por Kardec aos espíritos que contribuíram com a codificação. É a seguinte: os que professam essa doutrina, a doutrina panteísta, pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Então, os panteístas pretendem dizer, né, que no pensamento panteísta demonstra-se os atributos de Deus. E aí o pensamento panteísta diz o seguinte, né? Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo ou nada não existindo em parte alguma. Então, no pensamento panteísta não existe o vazio, o nada. Então, se eles não existem, é porque Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Então, o pensamento panteísta falou: se Deus está em tudo, então tudo o que acontece, tudo que acontece na natureza, no universo, é algo inteligente, porque é o próprio Deus que está agindo. E aí, para fechar a questão, Kardec pergunta, né, o que se pode opor a este raciocínio? Então, ele quis saber, olha, esse pensamento panteísta, o que
está errado nele? E os espíritos respondem de forma, como sempre, bem de forma sintetizada, curta, mas objetiva. O que se opõe a esse pensamento panteísta? A razão, dizem os espíritos. A razão se opõe a esse pensamento. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Ora, então os espíritos já cortam essa forma de pensar e de raciocinar do panteísmo, porque ele nos mostra que não tem sentido você dar a atributos de Deus na criação dele. Na criação de Deus, nós podemos perceber a presença de Deus, que é o que o Espiritismo nos ensina. Nós vemos na natureza, na sua perfeição, nas leis que a regem, a inteligência que as criou, que é Deus. Esse ser extremamente sábio, amoroso, justo. A gente enxerga isso na natureza. Mas a gente não pode dar à criação dele dizer que o que ele criou é o próprio Criador. Então, dar um atributo de Deus à sua criação não tem sentido. E o Kardec, quando ele vai fazer um comentário sobre esse tema, depois dessa resposta dos espíritos, ele usa aqui uma analogia, uma comparação muito inteligente para nos mostrar que, por exemplo, um pintor que faz um quadro, que pinta um quadro bonito, espetacular, com traços perfeitos, não pode ser confundido com seu quadro. Você pode olhar para o quadro e reconhecer que quem fez aquele quadro foi o pintor fulano de tal. Mona Lisa, um quadro famoso, muito bonito, Leonardo da Vinci. Mas o quadro não é da Vinci. O quadro é uma criação de Leonardo da Vinci, que usou da sua inteligência, da sua capacidade para criar aquela obra de arte. Então, darmos à criação o atributo do Criador é um equívoco. Por isso o panteísmo está errado. Por isso o pensamento panteísta é um pensamento que se perde. Porque nós podemos olhar para a natureza e reconhecer nela que ela é muito perfeita, que uma folha que cai de uma árvore, que contribuiu para fazer a fotossíntese, para levar para a planta a energias, né, químicas que ela precisava para crescer e se sustentar, quando essa folha cai por uma razão natural, ou mesmo que não fosse natural, alguém arrancasse e jogasse ela no chão, ela cai e ali ela se continua nessa natureza, propiciando
oportunidade de vida para outros micro-organismos, seu processo de decomposição. Então a gente percebe a inteligência por trás de tudo que tem na natureza pelo seu Criador, os corpos celestes, a sua grandiosidade, os fenômenos que os envolvem, as forças que os fazem equilibrar, que interagem umas com as outras. Nós vimos recentemente numa palestra do Estudo do Evangelho que o Fernando Pinheiro fez. Ele fala do nosso universo, da grandeza dele, da imensidão de galáxias, a quantidade de estrelas, a quantidade de sóis muito maiores do que o nosso próprio Sol, que é muito maior do que o nosso próprio planeta. Então a gente vai vendo isso, aí a gente, poxa, quem criou isso é um ser que extremamente sábio e inteligente. Porque o homem não consegue criar isso, né? Mas quando a gente dá a Deus, iguala a Deus, dá a Ele o atributo da sua criação, é como se nós dessemos para Deus os atributos nossos, dos homens, ainda seres ainda que carregam tanta imperfeição, tantos defeitos, tanta orgulho, que não bate com a inteligência suprema, o amor, a justiça que é o Criador. Então aí a gente vê que nós não podemos confundir criatura com Criador. Criador é o ser superior que traz a nós, criaturas, em processo de crescimento e evolução, propicia a nossa evolução, o nosso crescimento. Mas nós nunca chegaremos a ser igual a Deus, porque Deus sempre será superior a nós. Nós somos partes da criação de Deus, porque Deus não criou só nós, criou a nós, mas o universo todo, os animais, os planetas, as estrelas, as galáxias, né? Então o universo é infinito. Deus é infinito, é um dos atributos de Deus, para a gente tentar compreender esse ser. Mas Deus não, só infinito não define Deus. O Livro dos Espíritos nos ensina isso nas questões anteriores, quando a gente tratou sobre isso. Dizer que Deus é infinito é muito pouco. Deus é muito mais do que isso. Então, meus irmãos, que fique claro que o pensamento panteísta, ele é um pensamento que, quando é analisado pela luz da razão, do raciocínio, dessa nossa capacidade de pensar e refletir, a gente vê que o pensamento panteísta é frágil. O Criador não pode ser confundido com sua criação. Nós podemos ver na criação a grandeza, a sabedoria desse Criador, mas nós não podemos nunca misturar os dois. Um é o ser inteligente, responsável por tudo que existe no universo, tudo que foi criado. E nós outros somos partes da criação, filhos desse ser sábio e inteligente. Por isso devemos reconhecer isso, reverenciar esse ser
termos a humildade de reconhecer a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua grandeza. É isso, meus irmãos. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e proteja a todos. Que assim seja.